Paz do Senhor para todos, Deus abençoe cada um de vocês. Eu peço que, se você gostar do vídeo, você dá um joinha, dá um like, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Eu creio que o Senhor vai nos abençoar mais uma vez através da palavra dele, porque a palavra do Senhor é um alimento para nós, né? A palavra de Deus é um pão que desce do céu direto para as nossas almas. E eu creio assim, e é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Vamos começar orando em nome de Jesus, né? Querido Deus e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, compartilhando a tua palavra, Senhor, com esses irmãos, com esses amigos, Senhor. Ó Deus, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor abençoe cada vida, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra alimente as nossas almas, que a tua palavra, Senhor, gere transformações nas nossas vidas, mudança de atitude, mudanças nas nossas maneiras de agir, Senhor. Transforma o nosso caráter, que nós possamos ter o caráter de Cristo, ó Deus. E a gente só pode obter isso através da tua palavra, que a tua palavra nos limpa, nos purifica. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nos abençoa e abençoa cada vida, Pai, no nome de Jesus. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. É o Senhor que nos dá, porque o Senhor é muito bom mesmo. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho aqui hoje, lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, ali até o capítulo 50, a gente vai ver os relatos, né, da história de José. É uma história muito famosa, já virou filme, novela, né, uma série de coisas, mas tem muitas riquezas, né, na história desse moço, que depois se tornou governador do Egito. Todos nós, irmãos, na nossa existência, passamos por dificuldades, né? E José, ele não foi diferente. Ele também passou por momentos de dificuldades. E a história dele, ela começa ali no capítulo 37, quando é falado ali da família de Jacó. Então, José era um dos filhos de Jacó. E era um filho da velhice. E a Bíblia diz que Jacó tinha, assim, muito amor por José, porque era filho dele, né? Na velhice foi José e depois o Benjamim, o último filho. Então, é uma figura que Deus amava. E a Bíblia começa falando ali que ele tinha 17 anos, e nessa época ele pastoreava as ovelhas junto com seus irmãos. Ali no versículo 6 diz assim, vamos ler só esse versículo, depois a gente vai ler outros textos da palavra. O versículo 6 diz assim, e disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. José, ele ficou famoso também por conta dele ter o talento, né, o dom de interpretar sonhos. E isso já vinha acontecendo com ele na mocidade. Então, quando ele tinha 17 anos, ele cuidava ali das ovelhas, ali junto com os irmãos dele, né? A serviço do pai dele, Jacó. E ele sempre, a Bíblia diz que tudo que os irmãos faziam de errado, José ia lá e contava pro pai. O pai gostava muito de José, amava José. Era como se fosse assim, o filho preferido. Para completar o negócio, Jacó faz uma túnica. Algumas versões falam que era uma túnica toda colorida. Outras versões falam que era uma túnica de mangas compridas. De qualquer forma, essa roupa diferenciada que Jacó presenteou José já era um indicativo que ele teria, assim, ele iria se sobressair em relação aos irmãos. Então, provavelmente, Jacó já estava assim nas entrelinhas dizendo que José iria ocupar uma posição de liderança diante daqueles irmãos. E José acabou ganhando a antipatia dos irmãos. Para completar tudo, José tem dois sonhos. Primeiro, ele tem um sonho que diz que ele diz, e ele chama os irmãos, ele era tão ingênuo, né? Ingênuo, um rapaz novo, ele tinha 17 anos. Aí ele chega para os irmãos e conta o sonho, que tinham vários feixes de trigo, e tinha um no meio. E aqueles feixes iam lá e se prostravam diante daquele feixe do meio, que representava José. Então os irmãos já ficam por conta. Nossa, você está dizendo que a gente vai servir você, vai reverenciar você, se ajoelhar até o chão. Você vai ser rei sobre nós. Aí depois disso, José tem um outro sonho que confirmava essa situação. E ele conta para o pai. O pai até o repreende. Era um sonho ali que havia a lua, o sol e as estrelas ficavam ao redor e cultuavam, adoravam o José no meio ali. Então, novamente, o pai até fala, meu filho, mas o que você está dizendo? Que eu, teus irmãos, a família toda vai se prostrar diante de você? Então, foi uma situação
Assim, isso vai fazendo com que os irmãos que já tinham uma inveja de José, por conta dele ser o filho preferido, né, de Jacó, então isso já causava uma revolta. E aí, para completar, para fechar o pacote, ainda tinha essa situação em que os irmãos viam ali em José um rival. E isso nutria uma inveja, um sentimento de raiva daqueles irmãos em relação a José, a ponto deles planejarem matar José. E isso só não aconteceu por quê? Porque o Senhor tinha um propósito na vida de José. E é aí o ponto, irmãos. Quando a gente. Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. E esse propósito que Deus tem na vida de cada um de nós, ele só não vai se concretizar se nós agirmos de maneira errada. Jacó tinha aquele filho que era querido. Ele deu grandes ensinamentos para José. Ele ensinou muitas coisas a José. Então José foi um rapaz educado ali. Então o pai tinha essa afinidade com José, possivelmente por conta dele também relatar, até a Bíblia diz que ele relatava para o pai as coisas erradas que o irmão fazia. Então ele tinha um senso de moral e de justiça que a Bíblia já evidencia isso. Ele ia contar, os irmãos aprontavam, ele, pai, olha, os manos ali fizeram isso. Não creio que tivesse nenhuma má intenção, mas ele fazia isso por zelo. Por quê? Porque ele foi ensinado a ter um certo caráter. Então, José, ele tinha esse caráter. E aí, nessa história, a gente vai ver que José, em toda a trajetória dele, mesmo ele passando por percalços, por situações difíceis, ele vai se manter com um posicionamento e com uma integridade moral muito forte. Então, ele não perdeu o caráter dele, se manteve. E hoje a gente vive uma época, irmãos, que as pessoas estão tendo um caráter muito duvidoso. As pessoas não estão tendo o caráter de Cristo como nós deveríamos ter, né? Porque nós temos que ser imitadores de Jesus. A gente tem que buscar ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo tem que ter um senso de moral sem mácula. E José procurou manter isso. Então, o propósito que Deus tinha na vida dele, porque aqueles sonhos foram dados por Deus. Como José fala, em outro momento, ele vai dizer assim: as interpretações cabem a Deus, porque é Deus que está dando. Então, Deus mostrava ali para ele que no futuro ia acontecer aquela situação em que a família iria reverenciar José. Mas como que isso ia acontecer? Porque nós não entendemos muitas vezes, irmãos, o que Deus quer fazer e como Ele quer fazer. Porque os planos de Deus, os pensamentos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos. Eles estão além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Os pensamentos de Deus, eles vão muito além. Então, jamais iria passar pela cabeça de José ou mesmo de Jacó. A Bíblia até diz que Jacó pensou, refletiu sobre aquilo, mas era algo que naquele contexto, naquele momento, quando José tinha 17 anos, não era viável. Seria algo impossível, inimaginável. Mas quando Deus tem um propósito, a única coisa que vai separar você do propósito que Deus tem são as suas atitudes, a sua integridade moral, o seu caráter. Então, o seu caráter e as suas atitudes, elas podem impedir que os propósitos de Deus aconteçam. Mas se você se manter firme, manter o seu caráter, a sua firmeza, a sua integridade, você pode ter certeza que os propósitos e tudo aquilo que Deus tem para você, todos os pensamentos, os sonhos de Deus para sua vida, eles vão se realizar em nome de Jesus, porque Deus, ele é um Deus bondoso e o Senhor, ele quer que todos nós tenhamos prosperidade, tenhamos êxito na nossa caminhada cristã. O Senhor quer o sucesso do povo dele. Ele quer isso para todos nós. Ele quer uma vida abundante. E quando eu falo vida abundante, irmãos, eu não estou falando de coisas materiais apenas. Eu estou falando de uma vida com Cristo, uma vida de paz, de alegria, de harmonia, uma vida em que você pode deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Quando fala lá no Salmo 4, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Uma pessoa só tem a segurança de Deus se ela anda de acordo com os propósitos, com os princípios da palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. José, ele vai ter então algumas características, irmãos, muito importantes, que a gente vai destacar agora. A gente sabe na história que os irmãos de José planejam matá-lo, eles acabam sendo dissuadidos a não matá-lo, vendem José para os midianitas, ia passando uma caravana, eles primeiro jogaram José dentro de um
poço. E ficaram ali, né, articulando o que queriam fazer, mas o Senhor não permitiu, porque não era da vontade do Senhor a morte de José. E o Senhor tinha um plano ali, um projeto já pré-determinado. O Senhor já tinha o futuro de José traçado. Cabia a José se manter firme, né, na presença de Deus. E mesmo no poço ali, a gente vê que José manteve a integridade, ele não murmurou, ele apenas suplicou pela sua vida. O Senhor poupou a vida de José. Ele foi vendido como escravo e foi parar lá no Egito, na casa de Potifar, um capitão da guarda do faraó, uma figura importante. E ali naquele local, a Bíblia diz que José foi um escravo, né? Foi servo ali. Ficou na casa daquele homem e ele foi tão bem sucedido porque quando uma pessoa está na presença de Deus, a presença de Deus está junto com ela. E onde tem a presença de Deus, a bênção do Senhor, ela vai estar ali junto. E José ali na casa daquele homem servindo, ele fez tudo da melhor maneira possível. Sabe por quê, irmãos? Porque José, ele sabia aproveitar as oportunidades. Então, naquele momento ali, depois de ter sido jogado no poço, né? Quase morto por seus irmãos, vendido como escravo e indo parar na casa de um egípcio como servo, o que ele ia poder fazer? Então, no momento, a oportunidade que ele tinha era de fazer o melhor. A Bíblia diz, irmãos, ali ó, em Eclesiastes 9:10 diz assim, ó, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então nós temos que aproveitar as oportunidades, porque depois que a gente morre, irmãos, não dá para a gente fazer mais nada, não tem o que se fazer. Nós temos que aproveitar as oportunidades enquanto estamos vivos, enquanto temos disposição. E José, ele aproveitou isso, ele soube aproveitar a oportunidade e ele fez tudo da melhor maneira possível. Como diz em Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme faz o melhor que você puder. Em Efésios 5:16 diz assim, ó, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, às vezes, irmãos, a vontade do Senhor é que você, na posição que você estiver, mesmo que seja uma posição que pareça naquele momento que não é o que Deus planeja para a sua vida, José, ele aproveitou o tempo, remiu o tempo, ele aproveitou a oportunidade. Então, remindo o tempo, os dias são maus. Então, mesmo ele vendo que o contexto era ruim, porque imagina ser escravo, de filho de Jacó, filho querido de Jacó, para um escravo, tem uma distância muito grande nisso. Mas ele aproveitou a oportunidade. E nós devemos agir assim na nossa vida, irmãos. Aproveitar as oportunidades. Então, tudo que tiver à mão para fazer, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus, da melhor forma possível. E José, ali na casa de Potifar, prosperou. Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, o cristão, a pessoa que tem Deus na sua vida, ela tem que ter sempre uma boa palavra. Ela tem que estar sempre na presença de Deus, sempre andar com sabedoria. E José vai mostrar isso também e aproveitar esse tempo também dele, remindo esse tempo, no contexto em que ele tem aquela situação com a esposa de Potifar. Ela ficou durante dias insistindo em seduzir José. Ele mesmo sendo jovem, né? Formoso, forte, simpático. A Bíblia diz que ele era simpático, ele era uma pessoa alegre, ele sabia usar bem as palavras, mas ele jamais se aproveitou dessa situação para se dar bem. Ele podia, irmãos, ter se envolvido ali no Egito. Ele podia ter ficado de boa. Não tá legal o negócio aqui. Eu faço tudo que eu quero na casa de Potifar. Eu que mando aqui. Eu faço tudo que eu quero. Eu só não posso tocar na mulher dele. Mas ele poderia ter feito algo errado. Mas ele escolheu o quê? Ele escolheu até ficar sendo injustiçado. Porque aí a mulher, depois dela insistir muito e não conseguiu o que ela queria, ela ficou com a roupa dele na mão, ele fugiu literalmente dela, porque ela se aproveitou do momento que não tinha ninguém ali, ele entrou lá no aposento dela, ela se aproveitou da situação
de uma maneira negativa, porque assim como a gente pode aproveitar o tempo para coisas boas, existem aqueles que vão aproveitar o tempo para coisa ruim. Por isso que a gente precisa ser vigilante, por isso que a gente precisa viver também em oração. Embora no texto bíblico não apareça assim, José estava orando, não aparece isso, mas a gente vê nas entrelinhas que Deus se fazia presente na vida dele. Quando, por exemplo, falam a respeito dos sonhos, você interpreta os sonhos, ele fala, cabe a Deus a interpretação. Quando ele chega diante do faraó, ele fala a mesma coisa. Deus deu esse sonho e a interpretação pertence ao Senhor. Então, nas entrelinhas, a gente vê ali que José era um homem que dependia de Deus, que sabia que o poder, que a soberania é de Deus. E às vezes, a gente vê as pessoas hoje em dia, irmãos, não reconhecendo a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Ele que manda em todas as coisas. Ele que está no controle de tudo. É ele, é só dele. Porque a honra é dele, o poder é dele, o louvor é dele, é tudo para ele. Toda a glória é para o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então ali, irmãos, José foi injustiçado, né? Naquela situação. Ele não cedeu àquela tentação. Ele não cedeu. Ele continuou aproveitando o tempo. E aí na cadeia, o que vai acontecer na cadeia, irmãos? A mesma situação. Ele na cadeia, ele vai continuar aproveitando o tempo, aproveitando a oportunidade. Da mesma forma que ele foi bem sucedido na casa de Potifar, né? E foi bem sucedido, mas foi injustiçado, porque a mulher o acusou injustamente, ele foi preso por causa disso, porque a palavra de uma egípcia contra a palavra de um hebreu, ele foi para a cadeia, mas a Bíblia diz que ali na cadeia, o carcereiro viu graça nele, porque Deus, a presença de Deus estava na vida dele. E o justo, irmãos, ele vai ser recompensado. Não pense que aquele que pratica a justiça vai ficar sempre levando a pior. Porque às vezes nós vemos, irmãos, o ímpio prosperando. Parece que o ímpio está dando tudo certo para o ímpio. Senhor, mas a minha bênção não chega, eu estou tentando praticar a justiça, eu estou seguindo o caminho do bem, eu estou fugindo da tentação. Mas eu estou aqui padecendo, estou com dificuldade, passando luta, tribulação, enfermidade, angústia, desemprego, opressão, tristeza. Mas, irmãos, pode ter certeza que o justo, ele nunca fica desamparado. E o Senhor, ele vai dar a provisão na hora certa. E isso também faz parte da história de José, porque José, ele é um exemplo de perseverança. Parecia que tudo dando errado, né? Quando ele pensava que o negócio estava indo bem, o negócio de repente cai, arruína tudo. E aí ele vai lá pro cárcere. E ali na cadeia, ele começou a trabalhar na cadeia, administrar a cadeia, porque o Senhor estava preparando José para uma boa obra. Porque o processo, irmãos, ele é longo. O processo, às vezes, é doloroso. E o processo, ele é para que nós tenhamos o quê? Um aprendizado da parte de Deus. Ninguém chega a ser governador sem passar por um processo antes. Ninguém chega a ser rei se não passar por um processo antes. E, às vezes, aquele que chega sem passar por um processo vai ser fracassado. Vai ser mal sucedido. Porque só vai ter sucesso no final aquele que passou pela prova e foi aprovado. Entende isso, irmãos? A gente precisa passar pela prova e precisa ser aprovado. José, irmãos, ele fugiu da tentação e ele vai parar na cadeia por causa disso. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Irmãos, nenhuma tentação vai vir sobre nós que a gente não seja capaz de suportar. Deus, ele só vai dar aquilo que nós podemos suportar. Com certeza, José, ele podia suportar aquilo que ele passou. Deus, ele só vai dar para você aquilo que você é capaz de suportar. E junto com essa situação de tentação, o Senhor vai dar o quê? Vai dar o escape. Então, é uma promessa da palavra do Senhor que o Senhor vai nos dar escape. Então, Jesus, irmãos, a Bíblia diz assim que Jesus, naquilo que ele mesmo foi tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Jesus, ele foi tentado em muitas coisas. Por isso, por ele ter sido tentado e passado por coisas similares ao que nós passamos aqui na terra, e coisas até piores do que o que nós passamos, não tem nem sombra de dúvida o sacrifício que Jesus fez por nós, irmãos. Não dá pra gente mensurar o que Jesus fez passando por aquela crucificação, sendo justo, sendo inocente. Mas Jesus, ele sabe exatamente o que a gente pode suportar. Porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado.
E por isso ele pode socorrer aquele que é tentado. Ele sabe a sua dor, ele sabe o seu sofrimento e ele sabe o que você pode suportar e ele te ajuda. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, a gente precisa estar vigilante, né? Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a nossa carne é fraca. Nós somos corruptos e somos facilmente corruptíveis. Por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, de presença de Deus, uma vida na presença do Senhor. Eu acredito que José era um rapaz temente que vivia em oração, em espírito de oração, porque senão ele não teria condições de suportar. Ele com certeza aprendeu com o pai dele, Jacó, aquele homem que lutou com Deus e que venceu, que lutou com Deus, por isso que o nome dele Jacó foi mudado para Israel, porque ele lutou com o próprio Senhor e ele ficou ali perseverando. Então José deve ter aprendido muito com o pai dele. E nesse aprendizado, ele, quando está passando por aquele processo todo de desamor dos irmãos, de ódio, de inveja, todas as afrontas que ele sofreu, poço, sendo tentado na casa de Potifar, sendo injustiçado por aquela mulher devassa, indo para a cadeia, ele resistiu, porque provavelmente ele tinha uma vida de oração. Isso é algo que a gente não lê isso assim, explicitamente na Bíblia, mas a gente vê ali que José era um rapaz temente a Deus e que sabia que o Senhor era soberano, que o Senhor é soberano. Glória ao nome do Senhor. Então, o segundo ponto, o primeiro ponto, José, ele aproveitou as oportunidades, ele fugiu da tentação, resistiu à tentação, e o Senhor deu escape daquela tentação, mas ele foi parar na cadeia. Mas ali na cadeia, o terceiro ponto é que ele se manteve fiel, mesmo naquela adversidade. Ele fica na cadeia, aí de repente parecia que chegou uma luz no fim do túnel, né? Já estava de boa ali com o carcereiro, já estava administrando a cadeia, aprendendo a ser um administrador. Ele administrou a casa de Potifar, depois ele vai administrar a cadeia, né? O cárcere, né? Tudo era confiado a José ali. Olha a responsabilidade dele, irmãos, a integridade dele, a postura dele. Como que ele fazia tudo bem feito, com excelência, com primor. Porque o cristão tem que ser assim, irmãos. Nós temos que fazer tudo com excelência, tudo da melhor forma possível, porque lá na frente a gente vai receber o galardão. O galardão ele está esperando, irmãos, mas é para aquele que passa pelo processo. E aí, irmãos, José então ali vai para a cadeia, e daí, de repente, chegam lá o copeiro do rei e o padeiro. E eles ficam ali. E José era uma pessoa que tinha empatia, ele conversava com as pessoas e ele vê que os dois estão meio tristes. Oh, por que esses hoje estão tristes? E aí eles falam: olha, eu tive um sonho aqui. Aí o rapaz lá, o copeiro, que era o que servia o vinho pro rei, pro faraó, ele conta o sonho dele, que tinha tido um sonho. E aí José dá a interpretação. José fala: a interpretação é de Deus. E aí o Senhor fala assim: você vai. José fala para ele: você vai, daqui a 3 dias, o rei vai te mandar soltar e você vai ser recolocado no teu cargo. Aí o padeiro ficou: opa, foi um negócio bom pro outro, eu quero ouvir também. E José, ele foi íntegro, ele não mentiu, ele poderia falar: não vou entregar esse negócio não. Tem tanto profeta assim, né? Só que é bom, é fácil entregar o bem, né? Eu tomei uma chave da casa, do carro, né? Beleza, né? É bom entregar coisa boa. Você vai ser abençoada, a porta vai abrir, ótimo. Mas quando é o chicote, o negócio muda. Mas José, ele manteve a integridade dele até nisso. Ele chegou pro padeiro e falou: olha, daqui a 3 dias o rei vai mandar soltar vocês, mas você vai ser enforcado, você vai ser morto e vai ser pendurado numa árvore. E aí José só falou pro copeiro: lembra de mim quando você estiver lá numa boa. Era uma esperança para José, né? Olha, agora aconteceu conforme eu falei ali, entreguei o recado, né? A revelação do sonho lá, a interpretação do sonho. Agora eu vou conseguir sair dessa cadeia, lembra de mim. Mas aí mais uma injustiça acontece. E só 2 anos depois, quando o faraó tem os sonhos, né? Acontece o sonho do faraó, das vacas gordas e das vacas magras, das espigas bonitas e das espigas magras, né? Secas. E aí o copeiro, nossa, cometi uma injustiça. Ele lembrou, cometi uma injustiça. Lá no cárcere, ele conta para o rei o que aconteceu assim, assim, assim. E aí o faraó mandou chamar José. Olha só, irmãos, nesse período todo,
entre a prisão de José ali, né, entre José ser jogado no poço, vamos colocar assim, até José ser colocado como governador do Egito pelo faraó, após ele dar uma interpretação que só o poder de Deus é capaz de fazer isso, né? Só o poder de Deus, só o plano de Deus, o propósito de Deus faz, né? Aquilo que parecia impossível, né? Se tornou possível. Se passaram 13 anos, irmãos. 13 anos. Você imagina isso? A gente, às vezes, não tem paciência de esperar o tempo de Deus, mas a gente precisa ter perseverança, irmãos, e esperar o tempo do Senhor, porque o tempo de Deus é o melhor tempo para nós. Aquele era o melhor tempo. E através de José ter ido para lá, né, de ter chegado no Egito, passar por toda aquela situação, aqueles 13 anos ali de angústia, até ele ser exaltado, até ele subir numa carruagem e ser dito assim, ó, esse aqui, ó, é a segunda pessoa do faraó aqui, ó. Quem manda aqui no Egito é esse moço aqui, ó, esse aqui. Olha quanto tempo passou até ele receber a honra ali, até a promessa do Senhor se cumprir na vida dele. Mas ainda faltava um tempo ainda, porque nos sonhos que José tinha tido na adolescência dele, que ele contou para os irmãos e para o pai, ele falava o quê? Que os irmãos, a família dele ia se prostrar diante dele. Ainda faltava esse detalhe. Porque o povo do Egito já estava reverenciando José. Até o próprio faraó, porque concede a ele o que é autoridade. Ó, abaixo de mim está você. Acima de você tá eu. O faraó falando para ele. Você tem autoridade com carta branca. Deu carta branca para ele. Anel real. Toma aqui o selo. Tá tudo nas tuas mãos. Ó, tudo que José mandar fazer, vocês obedeçam. A ordem do rei foi essa. Mas faltava algo ainda, porque a promessa de Deus ela se cumpre, irmãos, na íntegra. Então permaneça no propósito do Senhor, permaneça firme nas promessas do Senhor, porque no tempo dele eu tomo posse dessa palavra na minha vida, irmãos. Eu tomo posse na minha vida. Que nós possamos, em nome de Jesus, permanecermos firmes para que os propósitos de Deus se cumpram plenamente em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos, assim como José, nos mantermos fiéis na adversidade. A adversidade, fidelidade a Deus. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo contribui em favor daqueles que amam a Deus. Tudo, irmãos, tudo contribui em favor do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, irmãos, lá no Salmo 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. É Ele, irmãos. Ele é o nosso socorro. É Ele que vai nos ajudar a perseverar. É Ele que vai nos ajudar a seguir em frente. É Ele que vai nos ajudar a vencer a tentação, porque Jesus, Ele venceu a tentação e por isso Ele pode nos ajudar. Ele sabe, Ele tem o cacife, né? Jesus é todo poderoso, Ele tem poder para tudo, irmãos, para estar no nosso lado, nas nossas angústias, nas nossas tribulações, nas nossas adversidades. Glória ao nome do Senhor. Nós precisamos, assim como José, irmãos, termos fé e esperança, e não se deixar abater. Porque mesmo em toda aquela situação de dificuldade, né? José era um camarada feliz. A Bíblia fala que ele era simpático. Ele estava alegre. E ele tentava botar para cima as pessoas, porque lá na cadeia ele chega, por que vocês estão tristes? Ele tinha todo motivo, irmãos, porque ele foi injustiçado. Ele estava ali sem ter feito nenhum mal. Mas mesmo assim ele se manteve o quê? Feliz, com esperança, porque ele tinha esperança. Ele tinha esperança. O nosso Deus é um Deus de esperança, irmão. O mundo lá fora, eles não têm esperança, eles não têm perspectiva. Eles não têm esperança, mas o crente tem esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Ele é a nossa firme esperança. Glória ao nome do Senhor. 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Tem coisas que nós não estamos vendo, irmãos, porque são as coisas eternas. E tem coisas que nós podemos ver porque são temporais. Então, as bênçãos que aconteceram na vida do José, depois eles se tornaram coisas concretas. Mas quando estava lá no passado, estava só no patamar do sonho, né? Na situação do sonho ali, parecia algo inatingível, como as coisas eternas. Nossa, isso é inatingível. Os meus irmãos se prostrarem, a família se prostrar diante de José. Como que é isso?
Era uma coisa fora, porque são coisas eternas, coisas que estão fora do tempo, da nossa própria explicação, mas que Deus, com seu poder, com a sua infinita misericórdia, com a sua sabedoria, com o seu poder tremendo, ele pode transformar. Então, irmãos, qualquer tribulação que você passe, qualquer tribulação, ela não se compara com o peso, com a glória que vai haver para nós. Olha o que diz a palavra: a nossa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir um peso de glória. E tudo que está aqui na terra, irmão, tudo isso é uma coisa, é só passageiro, irmãos. Porque existe uma coisa eterna, existe uma vida eterna, existe uma eternidade. Então Deus tem coisas muito mais excelentes para as nossas vidas, além das coisas materiais. Mas ele tem coisas materiais também, porque ele fez na vida de José. E através da vida de José, e aí uma coisa importante, irmãos, é que José, ele vai olhar para Deus e não olhar para as injustiças, e ele vai perdoar. E isso é a grande mensagem também da história de José, o perdão. Porque quando os irmãos vão se apresentar, tem todo aquele desfecho da história, né? Os irmãos leiam ali a palavra depois para lembrar que a história é muito linda. Eu quero encurtar aqui por causa do tempo do vídeo, mas quando os irmãos chegam para José e José se revela para eles ficam temerosos. E lá no final, em Gênesis capítulo 50, novamente os irmãos, quando Jacó morre, né? Olha só que interessante. José tinha 17 anos quando foi aprisionado ali pelos seus irmãos, né? Virou um escravo no Egito. E quando Jacó teve um encontro com José e foi morar no Egito, ali junto com a sua família, junto com José, para fugir da fome que tinha sido mandada na terra, sobre a terra, Jacó viveu ainda 17 anos ali. Coisa linda, né? Essas coincidências da Bíblia são fantásticas, né, irmãos? Essas coincidências são fantásticas. Então, ele viveu mais 17 anos. Aí, depois que Jacó falece, os irmãos ficam... Meu Deus, agora o pai morreu. Eu imagino que eles pensaram isso, né? Tô conjecturando aqui. Ai, meu Deus, agora o papai morreu. O José vai pegar a gente. Ele só estava segurando a onda porque o papai estava vivo ainda. Aí José fala assim, olha... Vocês não estão entendendo? Tudo isso foi necessário para que muitas pessoas se salvassem. Era tudo necessário, irmãos, em cumprimento. José ele entendeu isso. Olha o que ele diz lá em Gênesis 5, capítulo 50, versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Porque toda a família de José, que ia morrer de fome, foi resgatada por José, foi levada para uma terra que tinha prosperidade, que tinha alimento. José sustentou toda a família. E aquelas pessoas, aquela centena de pessoas, porque foi entre os descendentes diretos de Jacó, foram cerca de 70 pessoas mais ou menos, mas fora as mulheres e crianças. Então, tinha ali um pouco de pessoas, mas irmãos, havia uma promessa de que não se preocupa, vocês estão indo para lá, mas vocês um dia vão sair do Egito, vocês vão voltar para Canaã, vocês vão voltar para a terra prometida, para a terra que eu dei para Abraão, para os descendentes dele. Vocês vão voltar. E quando eles saíram do Egito, irmãos, saíram milhões de pessoas. Porque quando a promessa de Deus, irmãos, ela é feita, ela acontece. A promessa de Deus é no tempo dele. Se passaram-lhe mais de 400 anos até o povo, até acontecer o êxodo, né? Até Moisés libertar o povo ali do Egito, tirar o povo dali e levá-los de volta, né? A caminho da terra prometida. Irmãos, Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele tem um propósito. Vamos perseverar nisso, irmãos. Vamos perseverar nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque os propósitos de Deus, eles não serão frustrados nas nossas vidas se nós permanecermos fiéis, se nós mantivermos o nosso caráter, a nossa integridade, o cumprimento da palavra, se nós estivermos debaixo da palavra de Deus, fundamentados e alicerçados em Cristo, que é a rocha. É em Cristo que nós temos que estar alicerçados no poder da palavra que Ele nos deixou. Louvado é o nome do Senhor.
Em Provérbios 19:21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós, às vezes, fazemos até alguns planos, né? Não é ruim a gente sonhar, irmãos, mas a gente precisa estar debaixo do propósito do Senhor, porque o propósito do Senhor, esse sim, é bom, perfeito, agradável. Esse sim é aquele que vai nos dar a plena alegria e gozo e satisfação. José, quando fala aquilo para os irmãos, isso tudo aconteceu. Foi tudo permissão de Deus. Vocês me venderam, não tem problema. Tudo isso fazia parte do projeto de Deus. É por causa do que vocês fizeram que eu estou aqui. Deus, ele transforma, irmãos, aquilo que parece laço, ele transforma em bênção, porque o Senhor, ele é bom o tempo todo. O Senhor, as benignidades do Senhor, as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus, ele quer que nós prosperemos, irmãos. Qual é o fim que você espera para sua vida? Não é o bem, não é a prosperidade, não é a vitória, não são as bênçãos de Deus, não é a vida eterna. Então é isso que Deus quer para você, meu irmão. É isso que o Senhor quer para nós. O Senhor, ele sabe. Olha o pensamento, bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Os pensamentos de Deus sobre as nossas vidas é pensamento de paz e não de mal. Ele não quer que nenhum mal nos aconteça, irmãos. E quando porventura acontece um mal sobre a vida do homem, é porque o homem buscou isso. Com a sua infidelidade, com a sua injustiça, com a sua falta de arrependimento, com a sua falta de retidão. O Senhor quer nos dar o fim que a gente espera. E o nosso fim, o que a gente espera para as nossas vidas, irmãos, é sempre o melhor. Nós queremos coisas boas, irmãos. Quem que quer coisa ruim? Todos nós queremos, esperamos o melhor de Deus. Nós queremos a cura, nós queremos a libertação, nós queremos a vitória, nós queremos a porta aberta. E tudo isso o Senhor tem para nós, porque os pensamentos que Deus tem para nós, para as nossas vidas, são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para nos dar o fim que nós esperamos, em nome de Jesus. Jó 42:2 diz: sei que podes todas as coisas, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados, irmãos. Nenhum dos pensamentos de Deus pode ser frustrados. E os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, de sucesso, de vitória. Para isso, irmãos, basta que nós continuemos ali na presença de Deus. Basta que nós, irmãos, perdoemos ao nosso irmão, amemos o nosso próximo e estejamos cumprindo sempre a palavra do Senhor, procurando viver uma vida reta diante da presença de Deus. Que Jesus te abençoe, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Continua a ler a palavra, continua, sabe, que a palavra de Deus ela tem que ficar ali no nosso coração, a gente tem que, sabe, ficar remoendo aquela palavra. E isso é coisa pra gente remoer. Os pensamentos de Deus, irmãos, jamais serão frustrados. Os planos, os propósitos do Senhor, eles não serão frustrados na sua vida. Basta você fazer como José, se manter na presença de Deus. E quando a gente se mantém na presença de Deus, onde a gente vai, a presença do Senhor, ela vai atrás de nós. No nome de Jesus, que Deus te abençoe, meu irmão. Querido Deus, amado Pai, abençoa a vida de cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos estar firmes contigo. Ajuda-nos, Senhor, a servirmos a Ti com fidelidade. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos, mesmo em meio às lutas e às adversidades. Nos ajuda, Jesus, a vencer. Nos ajuda, Senhor. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem pensamentos de paz para nós. Pensamentos de paz, de vitória, no nome de Jesus. Concede a cada um de nós as tuas bênçãos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, a sermos fiéis, a nos mantermos fiéis a Ti. Não importam as circunstâncias, não importam as batalhas, as lutas, mas nos ajuda a seguirmos em frente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Se você gostou do vídeo, compartilha, dá o like, coloca um comentário. Que Deus te abençoe, meu querido. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus.